Como o coronelismo no Nordeste contribuiu para o nascimento do cangaço? O que os coronéis têm a ver com Lampião, Corisco, Jesuíno Brilhante e tantos outros cangaceiros? Vamos descobrir juntos? Eu sou Hugo Saraiva, o Parabucano, e hoje a gente vai falar da história do cangaço. Bora? Olá, povo bonito, olá, povo cheiroso, olá, povo que come cuscuz com ovo, cuscuz com carne de sol, e oi para você também que acha que coronelismo só existiu entre 1889 e 1930. Hoje a gente vai falar sobre o cangaço em um aspecto muito importante para o nascimento dele. A gente vai falar sobre o coronelismo e como ele foi importante para o surgimento de figuras como Lampião, Corisco, Severino, Jesuíno Brilhante e tantas outras figuras do cangaço brasileiro. Segundo muitos historiadores, o coronelismo é um fenômeno histórico que aconteceu na chamada República Velha, entre 1889 e 1930. Mas o domínio dos fazendeiros ele é muito anterior a isso, e ele nasce lá no período das capitanias hereditárias. Dom João VI estava muito preocupado com o declínio do comércio com as Índias e com a constante invasão por parte dos franceses com as terras da além-mar. Então ele bolou um plano mais efetivo para começar a ocupar essas terras que já chamavam Brasil desde 1527. E a solução foi a mais preguiçosa possível. Ele dividiu em 15 lotes e distribuiu para membros da baixa nobreza portuguesa. E era a baixa nobreza porque os representantes da alta nobreza lusitana ainda estavam preocupados em fazer comércio com as Índias. Os beneficiários dessa mamata ainda ganhavam o direito de passar o direito de administração e exploração das terras para os seus filhos e por isso ficou conhecido como capitanias hereditárias. A obrigação desses chamados capitães donatários, além de desenvolver a economia e fazer a população do local crescer, ainda era proteger a terra dos invasores, seja eles vindo da Europa ou ainda os revoltosos nativos brasileiros. Revoltosos com toda a razão, inclusive, né? Eles eram a maior autoridade administrativa e jurídica do lugar e só respondiam ao rei. Então, dessa forma, a coroa portuguesa transferiu a esses capitães donatários o que a gente chama hoje de poder de polícia. E as primeiras milícias brasileiras foram criadas. Mas só duas capitanias efetivamente deram certo. A de São Vicente, nesse território onde hoje é basicamente o estado de São Paulo, e a de Pernambuco, que fica além do estado de Pernambuco, pega aí mais um pedacinho do Nordeste brasileiro. E é em Pernambuco, desde 1516, que uma outra atividade ela estava de vento em popa, a plantação de cana-de-açúcar. Como era obrigação do capitão donatário buscar investidores para explorar as terras economicamente, Duarte Coelho, o capitão de Pernambuco, acabou atraindo uma série de investidores para investir nas terras pernambucanas. Alguns se limitavam a realizar o plantio, enquanto outros, que eram mais abastados, acabaram também construindo grandes engenhos de açúcar e se dedicando também à manufatura. E não só a autorização para explorar, esses investidores também recebiam do capitão donatário a autorização para defender as terras. Então, aquele poder de polícia que foi transferido da coroa portuguesa para o Duarte da Costa acabou transferindo esse mesmo poder para os grandes fazendeiros. E eles também tinham a obrigação de defender as terras da capitania de Pernambuco contra o invasor estrangeiro e também contra as revoltas dos índios que eram já utilizados como escravos naquela época. Mais tarde, eles também recebiam a obrigação de correr atrás dos africanos escravizados que tentavam fugir das fazendas. Então, dessa forma, não só as capitanias, como as grandes fazendas e engenhos de açúcar desenvolviam sua milícia com a desculpa de organizar a lei na região. E essa relação de poder entre o fazendeiro ou o dono do engenho de açúcar e a região só cresceu a ponto de, no século XIX, esse poder ser oficializado pelo Estado com a criação das guardas nacionais.
A Guarda Nacional foi mais uma gambiarra administrativa criada pelo Brasil. Naquela época, o Império já achava que tinha que delegar para a iniciativa privada uma série de iniciativas que na verdade eram públicas. A Guarda foi criada em 1831 por Diego Antônio Feijó, o regente Feijó. Essa mesma lei ainda extinguiu as milícias, as guardas municipais e as governanças. Mas só quem era considerado cidadão podia integrar a Guarda Nacional. E quem era o cidadão na época? Quem tinha uma renda anual de mais de 200 mil réis. Além dele, os filhos desses cidadãos também podiam integrar a Guarda Nacional. E aí já dá pra gente saber muito bem quais interesses essa guarda iam defender, né? Quanto maior a renda, maior a posição hierárquica na organização, a ponto de os mais ricos receberem a mais alta patente da Guarda Nacional, e essa patente era de coronel. E assim, os fazendeiros, agora chamados de coronéis pelo Estado brasileiro, não precisavam mais organizar forças informais de segurança. Eles podiam se organizar e exercer o seu domínio com autorização do Estado. E essa autorização permitia que os coronéis prendessem, soltassem e, se eles quisessem, até matar as pessoas. A subordinação da Guarda Nacional era aos juízes de paz. Mas sabe como escolhiam os juízes de paz? Eles eram escolhidos entre os mesmos cidadãos votantes daquela época. Ou seja, era um grande jogo de compadres, né? O poder dos coronéis nunca foi pequeno, mas a cada ano ele ficava cada vez maior, a ponto de eles começarem a controlar com bastante força todas as eleições. E além de controlar as eleições e fraudar muitas delas, eles começaram a perseguir os seus adversários políticos. Só que esse controle, essa pressão e essa dominação só veio aumentar e não se limitou ao Império. Com a proclamação da República, esse cenário só veio a aumentar e se transformar num fenômeno histórico. Com a proclamação da República, o direito ao voto foi estendido a todo homem, sim, homem, porque naquela época as mulheres não tinham direito de votar, maior de 21 anos e que não fosse militar, religioso ou analfabeto. Essa falsa democracia fez com que os coronéis aumentassem o uso da força para controlar o processo eleitoral. E como o voto não era secreto, ainda o voto de cabresto ele era sistematicamente utilizado para controlar a população nas eleições, e como se tudo isso não bastasse, eles ainda faziam diversas fraudes na apuração dos votos. Então esse período na República Velha foi conhecida como coronelismo porque, apesar dos coronéis exercerem um poder muito grande no Nordeste desde o século XVI, esse domínio ele ficou tão explícito, tão evidente, que não tinha como não destacar dentro do processo histórico do Brasil. E como se não bastasse usar o voto de cabresto para forçar com que os eleitores votassem nos seus candidatos, fraudar a eleição e usar a força contra o cidadão, contra a população mais pobre, tanto oficialmente quanto através das milícias, a dominação dos coronéis não se limitava a isso e muitos abusos eram cometidos, inclusive pelos juízes de paz. Muitas pessoas eram expulsas de sua terra, agredidas sem nenhum motivo, tudo para reafirmar o poder dos latifundiários. Muitos camponeses, subjugados pelos coronéis e sofrendo os efeitos da Grande Seca do século XIX, começaram a se organizar em grupos para cometer assassinatos em vingança e alguns assaltos. E ainda muitos desses grupos eram contratados pelos próprios coronéis para perseguir os seus inimigos, para matar pessoas e resolver qualquer outro tipo de problema que os coronéis tivessem. E aí, dessa forma, esses grupos eles podiam cometer os seus assaltos sem serem incomodados pela Guarda Nacional. Então, seja por causa dos desmandos do poder no sertão nordestino, ou por influência desses coronéis que queriam perseguir e reafirmar o seu poder na região, os primeiros grupos de cangaceiros eles nasceram por responsabilidade direta ou indireta desses coronéis, que dominavam política e economicamente o Nordeste brasileiro com a anuência do Estado. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aqui nos comentários o que você achou
desse vídeo, se você conhece a história de algum coronel lá do sertão nordestino, tá? Não esquece de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal, tá bom? E eu quero lembrar que esse vídeo não é acadêmico, eu quero simplesmente mostrar do meu jeito, com o meu conhecimento, algumas passagens da história do Nordeste, tá bom? Um grande abraço, um cheiro no zóio e até a próxima!